8, de 1 a 8, responsivamente. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém. Irmãos, tem muitos dias que Deus tem colocado essa mensagem no nosso coração, né? E eu tenho pensado muito, né? E às vezes até relutante, falar sobre sofrimento. Nos últimos anos nós temos ouvido muito falar sobre sofrimento. O sofrimento fez parte da nossa realidade no dia a dia nesses últimos anos. Perdemos parentes, familiares, luto, dor, choro, enfermidades, dias quase que infinitos em hospitais. Muita gente sofreu nesses últimos anos. Mas eu queria que você saísse daqui abençoado com essa palavra, entendendo a visão correta, a teologia correta do sofrimento. Então hoje nós vamos pensar aí sobre o sofrimento e a providência divina, ou a providência de Deus no meio do sofrimento. Vivemos uma época na história nunca antes inigualável, Nunca aconteceu algo assim. Um sofrimento que atingisse toda a humanidade a um só tempo. Eu diria que ninguém escapou. Alguns mais, alguns menos, alguns ainda estão sofrendo. Alguns casos foram dramáticos, deixaram-nos assim abalados, estupefatos, Amigos, pastores, situações difíceis, complicadas, que às vezes a pergunta que vem é: onde está Deus? Ou então vem: será que Deus não pode intervir nessa situação? Ou então às vezes a gente pensa assim: Deus até que nos ama, mas eu acho que Deus não tem poder para essa situação. São situações às vezes difíceis, complicadas, que nos deixam às vezes sem fala, com a voz embargada, coração apertado, e aí fica esse monte de questionamento. Onde está Deus? Deus nos ama? Deus tem poder? Por que Deus não intervém? Por que isso acontece comigo? Algumas pessoas chegam às vias de pensar em largar esse mundo, como Jó. Quando passou um sofrimento tão terrível, Jó disse assim diante de Deus: para que continuar vivendo se um dia eu vou morrer? Acaba com a minha vida agora. Infelizmente, essa foi uma situação complicada na vida de muitas pessoas nesses últimos anos, que vieram muitas vezes nos afetar. Mas quando a gente olha para o livro de Atos, ele mostra o crescimento da igreja. Mas o livro de Atos também mostra que desde o nascimento da igreja, o sofrimento faz parte da história da igreja. Então nós vemos aqui no livro de Atos, Jesus fundando a igreja, estabelecendo a igreja, e aí os apóstolos como fundamento, e depois no decorrer da história, a gente vê o sangue dos mártires regando as sementes da igreja, e nós vimos que durante toda a história da igreja, o sofrimento faz parte. Muita perseguição, muito sofrimento. Desde o seu nascimento, isso faz parte. Mas também, quando nós lemos o livro de Atos, fica uma coisa muito clara: a soberania de Deus.
o controle total de Deus sobre tudo e sobre todos. Irmãos, presta atenção nisso. Deus está 100% no controle da história, da minha vida, da sua vida. E tem mais que a gente aprende no livro de Atos. Deus é onipotente, Deus nos ama, Deus está no controle da nossa vida. Ou seja, a sua vida está em boas mãos. Um Deus que te ama e um Deus que é onipotente e um Deus que intervém na nossa história. Quer ver? Olha aí, volta algumas páginas aí, Atos 4, olha o versículo 26. Irmãos, aqui ele está fazendo uma análise teológica da maior tragédia da humanidade. Qual foi a maior tragédia da humanidade? A morte do único Filho de Deus. Então ele está fazendo uma análise teológica aqui do que aconteceu de pior na história do mundo em todo o tempo. Agora ele vira e faz uma análise. Atos 4, versículo 26. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito o quê? Predeterminaram. Irmãos, a maior tragédia da história estava 100% no controle de Deus. Amém? E pessoal, os reis se levantaram, os governadores levantaram, os judeus, os religiosos, os políticos, levantaram um monte de gente, planejaram, arquitetaram, tramaram, executaram tudo que o Senhor já tinha planejado antes. Muito interessante, irmãos. Não existe nada neste mundo que esteja fora do controle de Deus. Não sei quais foram os sofrimentos que acarretaram as nossas vidas nesses tempos, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle da nossa vida. E eu quero pensar aí, olha, 3 afirmações aí sobre o sofrimento que temos nesse texto aqui. Primeiro, uma coisa que tem que ficar muito claro para nós: o cristão não está livre do sofrimento. Olha o versículo 1 até o versículo 3. A igreja foi estabelecida. O diácono Estevão dá um testemunho maravilhoso. As pessoas começam a converter. Aí você pensa assim: agora é só glória. Negativo. O sofrimento cai sobre a igreja. Atos 8. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se o quê? Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, os apóstolos ficaram em Jerusalém, como aquele pastor que fica ali para defender as suas ovelhas. Eles ficaram ali, sofreram, todos morreram, todos foram executados, cada um de uma forma diferente, exceto o apóstolo João. Eles ficaram em Jerusalém. O restante dos discípulos fugiram, foram expulsos, dispersos, e pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que é o diácono que morreu aí no capítulo 7, fizeram um grande pranto sobre ele, porque era um homem cheio do Espírito Santo, tinha um testemunho maravilhoso, e agora morreu. Então eles choraram abundantemente pela morte de Estevão. No versículo 3 fala: Saulo, ainda não é Paulo, ainda não é convertido, porém assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Irmãos, Jesus acabou de ressuscitar, apareceu para mais de 500 pessoas, foi assunto ao céu, o pessoal estava tudo enlevado pelo que tinha acabado de acontecer, uma obra tão maravilhosa, tão fantástica, e eles pensavam assim: agora é só glória. Aí veio uma grande perseguição, um grande sofrimento sobre a igreja. Irmãos, eu queria te dar uma notícia que não é boa, mas ela é boa. Nunca vai deixar de existir sofrimento na terra. E o cristão não está livre do sofrimento. Ser cristão não é vacina contra o sofrimento. Nos últimos anos cresceu muito aqui no Brasil a teologia da prosperidade.
que fala: se você tiver fé, se você for dizimista fiel, se você der muito dinheiro para a igreja, você não vai sofrer. Isso foi bom para as igrejas, que as igrejas ficaram ricas, mas o sofrimento continuou. E veio o pior sofrimento de toda a história da humanidade. Acabou a teologia da prosperidade na pandemia. Muitas igrejas fecharam da teologia da prosperidade, porque o sofrimento faz parte da vida do cristão. E em muitas situações, em muitos locais, às vezes de trabalho, ou em muitas regiões, cidades, países, quanto mais crente você for, mais você vai sofrer. Quem nunca passou por isso, ou quem nunca viu isso, às vezes você está ali, aquele pessoa incrédula, ou um cristão meia boca, lá na sua escola, ou no seu trabalho, quando você começa a consagrar, começa a buscar a Deus, quando você começa a se separar para Deus, a perseguição começa. Enquanto você andava com eles, era tudo tranquilo. Na hora que você se separa deles, a perseguição começa. E olha só, irmãos, no versículo 1 fala que foi grande perseguição. Não foi apenas bullying. Aí no versículo 3 fala que Saulo, ainda não convertido, ele assolava a igreja. Ele entrava nas casas, ele invadia as casas, sem autorização, sem mandato policial. Ele entrava nas casas, pegava os homens, pegava as mulheres, arrastava as pessoas para fora, espancava. Tem um outro texto que fala que Paulo parecia uma besta fera descontrolada. Tem uma outra tradução desse versículo aqui, eu estava pesquisando, e fala assim, olha, Saulo assolava a igreja, Saulo destruía a igreja, Saulo devastava a igreja, Saulo arruinava toda a igreja. Irmãos, imagine você sentado na sua casa, jantando, sua esposa, seu marido, família, tranquilo, de repente entra uma besta fera, pega, mata, leva, arrasta. Saulo estava desse jeito, descontrolado. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas não é apenas Saulo. Jesus, lá em Mateus 24, versículo 9, fala assim, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Depois Paulo fala assim, todos que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Irmãos, o que eu estou querendo falar com você? Não existe cristão sem sofrimento. Ser cristão não é vacina contra o sofrimento. Porque às vezes a gente pensa assim, se eu frequentar todos os cultos, se eu entregar o dízimo, se eu orar todo dia, se eu ler a Bíblia todo dia, eu não vou ter sofrimento. Não é verdade. O sofrimento faz parte da nossa vida. E passar por sofrimento não significa que você é mais crente. Entende? Ser muito crente não te livra do sofrimento. E passar por sofrimento não significa que você é menos crente. O sofrimento faz parte da nossa vida. Por que é importante a gente saber isso, irmãos? Porque quando acontecer o sofrimento, você não vai ser pego de surpresa. E eu vou dar a solução para você no final. Então você não pode dormir até o final. No final eu vou dar a resposta da boa palavra mágica para vocês. Entendeu? Quando vier o sofrimento, você vai estar preparado. Ok? Olha o exemplo de Jó. O exemplo de Jó é maravilhoso, irmãos. O próprio Deus fala, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Agora eu pergunto, existe alguém que sofreu tanto quanto Jó? Perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu as riquezas, perdeu a saúde, perdeu tudo. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé. Foi a fé. Mas sofreu demais da conta. Outro exemplo, Jesus Cristo. Só Jesus para sofrer mais que Jó. Irmãos, qual foi o erro de Jesus? Qual foi o pecado de Jesus? Às vezes a gente pode até questionar assim, mas Jó era humano, então consequentemente era pecador, o pecado traz sofrimento. Ok.
né? A teologia da prosperidade fala, se você está sofrendo é porque você tem algum pecado. Talvez, né, igual eu já vi pessoas falarem, pastores, né, que Jó não era dizimista, por isso sofreu. É um absurdo, está errado, não está na Bíblia. Mas às vezes a gente pode até tentar arrumar uma justificativa para o sofrimento de Jó. Mas e Jesus? O que Jesus fez de errado para sofrer tanto? Foi escarnecido, foi humilhado, foi cuspido, carregou uma coroa de espinho, né? Sofreu demais, irmãos. E aí Jesus fala lá, né? Pedro falando, né? Assim ele deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. O sofrimento de Cristo é o nosso sofrimento. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Como povo de Deus, a gente precisa entender que o sofrimento existe, para que não sejamos pegos de surpresa, né? A gente vê a história de Israel no Antigo Testamento. Israel sofreu 430 anos nas mãos do povo egito, né? Do Egito. E mais, irmãos, Israel orava. Diz lá, Israel, o povo de Deus, eles clamavam dia e noite diante de Deus, eles oravam, eles consagravam, eles buscavam, eles santificavam, eles faziam tudo que o pastor fala para a gente fazer. E sofreu 430 anos de sofrimento, até que eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho e entraram na Terra Prometida. Mas antes de entrar na Terra Prometida, antes de passar o Mar Vermelho, foram 430 anos de sofrimento. Ok? Então o primeiro ponto é esse aqui: o cristão não está isento de sofrimento. Ser muito crente, cumprir com todas as suas obrigações de piedade, não vai te livrar do sofrimento. O que vai fazer, vai te dar graça na hora do sofrimento. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas vamos caminhar mais aqui. Versículo 4 até o 6. Aqui é muito importante a gente entender isso, irmãos. Deus tem propósitos no meio do sofrimento. E alguns desses propósitos, a gente nunca vai saber quais são. Versículo 4 até o 6. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As mulheres, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Irmãos, na hora do sofrimento, Deus está muito mais ativo e presente do que a gente percebe. Humanamente, a gente começa a clamar: onde está Deus? Deus não me ama, Deus não tem poder. Mas na verdade, Deus está mais presente e ativo na hora do sofrimento do que qualquer outra situação na nossa vida. E mais, Deus vai usar o sofrimento para trabalhar situações na sua soberania, na sua providência, e vai desembocar em bênçãos lá na frente. Olha a situação aqui: uma grande perseguição, um grande sofrimento e a providência divina agindo no meio das situações. Aí fala versículo 4: aqueles que foram dispersos saíram pregando a palavra e multidões converteram. Irmão, Jesus tinha ressuscitado, plantado a igreja, o povo estava até acomodado. Já vi comentaristas até falando assim que Deus mandou essa perseguição para tirar o povo do comodismo. Eles estavam acomodados mesmo. E aí agora eles saem pregando a palavra, e Deus vai usar a perseguição para que o evangelho seja espalhado e chegue até os confins da terra. Talvez, se não fosse a perseguição, eles não teriam sido tão prontos, tão rápidos para espalhar o evangelho. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Tanto na fartura quanto na escassez, nós precisamos ser lembrados da soberania de Deus, o controle de Deus, a providência divina. Deus está vivo e Deus está ativo na minha vida e na sua vida, em todas as circunstâncias que nós tivermos. Nas horas boas, a gente agradeço porque eu arrumei um emprego, consegui um aumento de salário, pela formatura, amém, glória a Deus. Mas na hora do sofrimento, Deus está ali também. Só que às vezes a gente não consegue entender, mas Deus está ali. Quer ver um exemplo que eu acho muito bom? Da rainha Esther.
Só que a rainha Esther não nasceu rainha. Ela foi levada escrava, órfã. Viu seus pais serem assassinados, mortos, trucidados. E ela foi levada escrava lá para o reinado do reino inimigo. Lá no meio daquele povo inimigo, depois de muito sofrimento, muita solidão, é que Deus vai pegá-la e colocá-la como rainha. Então veja bem, irmãos, ela passou muitos anos, ela passou muito tempo sofrendo. Mas quando nós olhamos de cá a história, Deus estava por trás, preparando tudo para que através da rainha Esther, o seu povo fosse poupado, preservado, não fosse exterminado. Na perspectiva da rainha Esther, ela estava ali sofrendo a perda dos pais, sofrendo com a escravidão, sofrendo como órfã, sofrendo terrivelmente, que a gente não pode imaginar, numa terra estranha, órfã, e só lembrança do assassinato dos pais. Mas Deus estava ali, no controle, planejando tudo para preservar o povo dela. Interessante. Um outro exemplo muito bom disso, que nós conhecemos até muito bem, José do Egito. José do Egito, ele passa cada situação, ele foi vítima da inveja dos irmãos, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, ele foi vítima, da insensatez lá do Potifar, foi jogado na cadeia, ele foi vítima do esquecimento do copeiro do faraó, que apesar de ter sido uma revelação tão boa, esqueceu dele lá na cadeia. José ficou 13 anos sofrendo. Não foi fácil não pensa você que foi fácil. Quando a gente lê numa sentada a história de José, quando a gente vê as professoras da escola dominical ensinando as crianças, aquele José bonitinho, alegre, feliz, irmãos, foram 13 anos de sofrimento e abandono, humanamente falando. Mas Deus estava no controle para que José fosse o instrumento para preservar a sua família, preservar o seu povo, e dali viesse o Cristo. Estão entendendo, irmãos? Esther sofreu demais, José sofreu demais, o apóstolo Paulo também sofreu demais na cadeia, e tantos outros eles sofreram demais, mas Deus não estava inativo. Deus estava usando todo o sofrimento para que redundasse em uma glória maior. Agora veja bem, Deus não tem prazer no sofrimento. José fala isso, com os irmãos dele, estavam lá morrendo de medo, com medo de retaliação, medo da vingança. Aí José falou assim, presta atenção, vocês fizeram mal, mas Deus transformou em bem. Deus não tem prazer no sofrimento, e Deus não cria um sofrimento inutilmente, mas Deus pega o sofrimento e transforma em bem. Amém? É assim que Deus age na providência divina. Deus vai se antecipando. Nós estamos sofrendo, mas Deus já está lá na frente, preparando, coordenando todas as coisas. Os reis se levantaram, os juízes, os fariseus, os saduceus, os povos, Herodes, Pôncio Pilatos, tramaram, arquitetaram, mataram Jesus. E Deus transforma aquilo na maior vitória da história da humanidade, incomparável. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Amém? E aí, através da sua ressurreição, nós também temos vida. Irmãos, um outro exemplo aqui também, quando fala aqui que eles foram dispersos, se nós olharmos lá em Deuteronômio 28, Deus ameaça o povo. Assim, olha, se vocês se afastarem, se vocês forem infiéis, se vocês não me seguirem, se vocês buscarem outros deuses, eu vou espalhar vocês pelo mundo afora, e vocês nunca mais vão ter comunhão com o outro. Deus faz isso no cativeiro da Assíria, depois faz isso no cativeiro da Babilônia, e depois Deus ajunta eles. Agora é o contrário. Eles são dispersos, e Deus usa dispersão não como uma maldição,
Em Deuteronômio 28, lá está como uma maldição. Aqui, Deus pega a dispersão para abençoar. Na antiga aliança, a dispersão era uma maldição. Na nova aliança, a dispersão é uma forma de bênção divina. E agora, Filipe vai para Samaria, prega o evangelho, multidões se convertem, os samaritanos se convertem. Irmãos, quando Filipe leva o evangelho para Samaria, não era apenas mais uma cidade, não era apenas mais uma pessoa. Agora o evangelho está quebrando barreiras geográficas, barreiras religiosas, barreiras sociais, raciais. Quando Filipe vai para Samaria, quebra as barreiras e o evangelho fica livre para ir até os confins da terra. É a maior bênção de Deus chegando a todos os povos. Os preconceitos foram quebrados. O evangelho está acima da cultura, além da cultura. O evangelho está acima de religiões, preconceitos, raça. O evangelho agora está livre e vai até os confins da terra. Filipe é um grande momento da história do evangelho, quando ele sai para Samaria. A dispersão violenta virou uma grande bênção para o reino de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, eu estava olhando no comentário dele, aí fala assim lá: a perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, promove-a. A perseguição gera dispersão, que gera a maior obra da evangelização mundial. O evangelho está livre para todos os povos. É uma bênção maravilhosa. E o último aqui, irmãos: primeiro, o cristão não está isento de sofrimento. Ser muito crente não vai te livrar de sofrimento. E passar por sofrimento não significa que você é menos crente. Segundo, Deus tem propósitos em meio ao sofrimento. A providência divina está muito mais ativa na hora do sofrimento do que você pode imaginar. E o último aqui: há um significado eterno em meio ao sofrimento. Olha o versículo 8. E houve o quê? Grande alegria naquela cidade. Irmãos, eles estavam passando sofrimento, perseguição, assolação, pessoas sendo presos, sendo espancados, sendo arrastados, pessoas morrendo por causa do evangelho. Agora fala que há uma grande alegria no meio do povo naquela cidade. O evangelho é assim, irmãos, é esse mistério. Estavam sofrendo de verdade, a perseguição era real, pessoas estavam morrendo, mas havia uma grande alegria no meio do povo. Enquanto o povo de Deus sofria com as perseguições, ao mesmo tempo a alegria transbordava aonde o evangelho chegava. A igreja sofria, mas quem recebia o evangelho, a alegria transbordava. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando a gente olha a história dos missionários, tanto que sofre, quanto sacrifício. Meu coração dói. Mas quando você vê os testemunhos, os relatos, as conversões, aí é motivo de muita alegria. Quando fala aqui, ó, grande alegria, irmãos, é importante a gente entender aqui. Grande alegria aqui é uma ideia de uma alegria constante, permanente, eterna. Aqui a ideia está julgando para a eternidade. Uma alegria que não vai acabar até a eternidade. Uma alegria que não é passageira como a alegria desse mundo. Uma alegria que não é vulnerável como as coisas que trazem alegria nesse mundo. Uma alegria que não é autocentrada. É uma alegria centrada em Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, no Espírito de Deus. A alegria é fruto do Espírito Santo. E onde o evangelho chega, a graça de Deus chega e a alegria transborda nos corações, começa ali e vai até a eternidade. Irmãos, presta atenção no detalhe aqui que eu estou querendo que vocês entendam. O seu sofrimento, ele
ecoa lá na eternidade. O sofrimento seu hoje aqui está ecoando lá na eternidade. Apocalipse fala isso. As almas dos mortos, aqueles que foram mortos, decapitados, estavam diante de Deus, e Deus se compadecia, e Deus manda ali trovões, relâmpagos, trombetas, juízo, por causa do sofrimento dos cristãos. O seu sofrimento, ele atinge a eternidade, ele toca a eternidade, ele ecoa na eternidade, e a alegria que eles tinham era uma alegria que vinha da eternidade, a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Tanto o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Pedro fala, Tiago fala, que o sofrimento ele gera perseverança, a perseverança gera maturidade e fé. Isso é motivo de alegria. Veja bem, o sofrimento não é motivo de alegria, mas os resultados do sofrimento que nos levam para a eternidade é motivo de alegria. A perseverança, a maturidade, a fé. Irmãos, é só olhar a nossa vida. Os momentos que a gente mais cresce, que a gente mais amadurece, são aqueles momentos que a gente passa por sofrimento. Quando está tudo bem na nossa vida, a gente acomoda, a gente relaxa, a gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia. Quando a coisa aperta, a gente vai para Deus. Porque a nossa alma sabe, o nosso coração sabe, lá no fundo a gente sabe, o sofrimento nos faz aproximar de Deus. Lá no fundo a gente sabe que o sofrimento nos faz lembrar que Deus é suficiente. Não importa o sofrimento que nós venhamos a passar, Deus tem graça suficiente para nos dar. Amém? O apóstolo Paulo passou uma situação dessa, estava ali com um espinho na carne, incomodando, ele orou, mas não resolveu. Aí ele disse, Senhor, aí disse assim, a minha graça te basta. Amém? Irmãos, vejam o interessante. Não é a ausência de sofrimento que faz diferença. É a graça de Deus na nossa vida que faz diferença. E aí a gente vê Paulo depois encarcerado e glorificando a Deus, escrevendo Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo para vocês, alegrai-vos. A carta da alegria foi escrita numa prisão. Um paradoxo, né? Parece uma coisa assim, como? Ele na prisão escrevendo sobre alegria. O apóstolo João foi exilado lá na ilha de Patmos, em meio a feras selvagens, e Deus usa João para escrever o Apocalipse, um livro tão maravilhoso, mostrando a vitória do povo de Deus no meio das perseguições. O livro de Apocalipse